meu povo, a paz, Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Passando aqui, pra gente falar um pouquinho aí da palavra do Senhor. Então, vamos lá. Abra a palavra no livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Nós vamos ler a parte B do versículo que vai dizer assim, olha. Porque o Senhor não vê como vê o homem. Só essa parte, não completa, não o restante. O que acontece? Essa é uma mensagem, uma palavra que o Senhor falou ali ao profeta Samuel, dentro de um contexto em que Samuel havia se designado para escolher ali o líder, quem seria o rei, de Israel, que seria Davi. Então ele é enviado ali para a casa de Jessé, para a casa do pai de Davi, para escolher. E num determinado momento ali, dentro de um dos irmãos, ele olha para a aparência, olha para tudo. E aí Deus vai e fala com ele assim, olha, eu não vejo como me vê. Então assim, basicamente a gente ter a compreensão. Deus, ele não enxerga como a gente, ele não vê como a gente, assim, ele não pensa da nossa maneira. Os planos dele são muito maiores e muito melhores que os nossos, não é verdade? Então, olhando pra gente, pode parecer que é óbvio, A gente pode olhar e falar assim, nossa, Carol, mas isso é óbvio. Mas eu pensando sobre isso e aplicando isso no contexto de oração, eu estava refletindo. Há poucos dias foi nos perguntado ali na igreja sobre a questão dos sonhos. Fala assim, fala aí, escreve aí seus 3 sonhos que você tem. Normalmente quando se fala de sonhos, de o que você quer, os seus pedidos, suas petições, a primeira coisa que vem à mente, vamos ser bem claro e objetivo, as primeiras coisas são coisas materiais. Nós somos muito materialistas. A palavra nos diz que nós devemos pensar nas coisas do alto. Mas ainda assim nós escolhemos pensar nas coisas daqui, nós olhamos para nossas necessidades, básicas em todo o tempo. Eu não tô falando que é errado nós desejarmos as coisas, não é errado a gente querer, mas eu falo que a gente deve mudar a nossa prioridade nesse aspecto, focando ali na oração. Porque quando nós vamos orar, a gente começa a pedir tudo, gente. A gente pede carro, casa, a gente pede móvel, na verdade, a gente pede emprego, a gente pede coisas boas pra nós, a gente pede tudo de material que você imagina, roupa, a gente pede, não pede? Só que quando a gente se coloca ali, tentando alinhar a nossa vontade à vontade de Deus, a gente tem que começar a refletir na seguinte forma. Eu peguei me perguntando sobre isso, por exemplo, eu moro em Conselheiro Lafayette, e em vez de eu muitas das vezes, orar focado no que Deus quer para essa cidade, muitas vezes eu foco nas minhas necessidades, nas minhas prioridades. Só que nosso olhar, nossa visão, ela tem que ser ampliada. Nós devemos abrir os nossos olhos e perguntar ao Senhor, Senhor, dentro de Lafayette, o que o Senhor vê que não te agrada? O que o Senhor vê que te entristece aqui, que eu, como sua serva, posso ser usada para fazer, para melhorar? O que a gente pode fazer? Me mostra. Revela a nós, nos dá direção do que o Senhor quer que a gente faça, para que vidas possam vir ao Senhor, para que pessoas possam ser alcançadas. Muitas vezes a gente é pego em meio a tantas coisas do dia a dia, em meio a tantas tarefas, em meio a tantos planejamentos, tantos planos, não é verdade? Eu muitas das vezes me coloco em meio de fazer tantas coisas ao mesmo tempo. Eu gosto muito de estar ali mexendo, eu me sinto bem assim, quando eu estou fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, só que tudo dentro do meu limite. Só que dentro desse limite meu, eu acredito, que a prioridade ali dentro de tudo tem que ser as coisas do alto, porque se eu escolhi servir a Deus, eu entendo que o que ele pensa, o que ele planeja é muito maior do que eu penso, que eu planejo. Ele é o dono do tempo, ele é o dono de todas as coisas, então nós devemos nos esforçar para poder mudar os nossos olhos. Hoje eu quero que você entenda que quando eu falo de mudar a prioridade, eu não estou falando de você abrir mão abrir mão dos seus desejos, mas de você mudar. Por exemplo, em vez de você já chegar e falar, se eu te falar assim, o que você quer? Qual que é o seu maior sonho? Nossa, minha casa, meu Deus. Não, meu carro, nossa, isso é o maior sonho, glória a Deus. Só que qual o seu maior sonho dentro da visão de Deus? Porque eu creio que o Senhor tem uma visão para mim e para a sua vida. Ele tem, um propósito estabelecido. E nós devemos caminhar sobre esse propósito, debaixo desse propósito, alinhando-lhe todos os dias a nossa vontade à vontade de Deus. Senhor, o que o Senhor quer? Me mostra. Mas às vezes a gente quer fazer uma coisa, às vezes não é. E muitas das vezes acontecem umas situações que você vai menos esperar, mas você vai ter que obedecer. De repente vai ser dito assim, faça isso.
e você vai ter que fazer num ato de obediência a Deus, porque você escolheu se submeter ao propósito. E você vai compreender que aos poucos as suas prioridades elas vão mudar. É uma coisa assim, quanto mais você se aproxima de Deus, mais as prioridades vão mudando, de uma forma natural. Você muitas das vezes não percebe. Você vai olhar e você vai ver, nossa, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Aí vai passar um tempo, você vai começar a falar, nossa, eu quero isso. Aquilo, né? Na verdade, eu quero aquilo. Eu quero aquilo. E a palavra nos dizer que o Senhor, né, é que faz em nós o querer e o efetuar. E muitas das vezes a gente não percebe quando essas prioridades mudam. Mas tudo o Senhor alinhando ali, nos alinhando dentro do propósito. E o que eu quero deixar de mensagem para você hoje é isso. Será que... Desculpa, eu tô querendo gripar. Será que... Não tô querendo não, na verdade. Mas será que você e eu, será que nós temos olhado para todas as situações, para todas as coisas com os olhos do Senhor? Será que nós temos ouvido? Será que nós temos planejado? Será que nós temos, falado as coisas conforme a vontade de Deus? Será que verdadeiramente a gente tem olhado e pensado assim, Senhor, eu queria muito que as coisas acontecessem dessa forma, mas imagina algo maior. Imagina, porque às vezes a gente tem tanto desejo de conquistar coisas materiais, você já se pegou assim dentro da presença de Deus, sendo ali, recebendo o dom do Senhor, a graça sendo derramada sobre a sua vida, a manifestação do Espírito ali em você, e você sendo preenchido ali cada vez mais. Como é gratificante, como é glorioso e como não dá vontade de sair desse lugar, desse lugar ali com Deus. Só que muitas das vezes nessa saída, a gente não está constantemente quando deveríamos, a gente se perde orando e clamando por coisas que muitas das vezes não são a vontade de Deus, ou são simplesmente só nossas vontades. Às vezes, não tô falando assim que Deus não quer te dar, mas entenda, Ele é obrigado. Mas às vezes você quer tanto, uma coisa assim só pra você, coisas focadas só em você, que você esquece de tudo, de todo ao seu redor. Quando na verdade uma das primeiras coisas, que a gente aprende é a olhar pro outro. Primeiro a gente aprende a olhar pra Deus, depois a gente aprende a olhar pro outro. Se a gente orasse pro outro da mesma forma que a gente ora pra nós, hein? Imagina, porque a gente ora tanto, Deus, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Imagina se eu olho e falo assim, Deus, eu quero isso pra aquela vida, eu quero uma casa pra você, eu quero um carro pra você, eu quero bênçãos pra você, entendeu? Se eu me coloco nessa posição de olhar pro outro, de pedir as necessidades de Deus, não só pra mim. É como se, o que eu quero dizer? Abra a sua visão pra fora do individualismo. Saia de você mesmo, entende? A gente é muito focado em nós. Nossa, o ser humano, ele é muito focado nele mesmo e ele é muito imediatista. Então, assim, eu foco em mim e eu quero as coisas pra mim e eu não quero só de querer, eu quero rápido, o mais rápido possível. O que eu tô falando com você é isso. Dá um pause, dá um stop aí na sua vida, respira e começa a olhar pro outro. Começa a pensar assim, nossa, eu quero tanto isso, mas e se eu fizer pro outro? Eu entendo que o Senhor, Ele não vê como eu vejo. Ele vê além. Nesse contexto, tá falando dele, ele enxerga o nosso coração. Entende? Se o seu coração tiver tanto desejo de ajudar o outro, de fazer a obra do Senhor, o Senhor, Ele é tão fiel e Ele é tão digno que Ele vem e realiza os desejos do seu coração, segundo a vontade dEle, porque Ele conhece, peraí, ela não tá simplesmente falando e orando e pedindo pra outra pessoa dar a boca pra fora. Eu conheço, eu sei que tá no coração dele, que tá no coração dela. Eu consigo ver. E aí ele vem e faz tudo isso, ele nos transforma. Tudo a partir do momento que a gente muda a nossa perspectiva, tudo a partir do momento que a gente muda as nossas prioridades. O que eu quero te convidar hoje é a mudar a sua prioridade, a mudar a sua forma de olhar, a sua forma de orar, principalmente, as suas petições. Comece a falar assim, Senhor, o que o Senhor quer que eu ore? Qual a necessidade porque às vezes a gente ora tanto para as coisas que a gente quer que a gente esquece de orar para as coisas que a gente precisa, né? Deus, afasta esse orgulho, afasta essa inveja, afasta essas coisas ruins, essa maldicência, de outras pessoas, maledicência.
Afasta, Pai, tudo isso. Vai afastando, afastando, afastando. Em nome de Jesus. Então eu quero te convidar a fazer uma nova oração. A mudar seu ponto de vista. Amém? E que o Senhor possa te instruir, que o Espírito Santo da verdade possa te dar sabedoria em que dizer, ele possa te revelar as necessidades pelas quais você e eu, nós devemos orar. Em nome de Jesus, amém?